Gente, fenômenos naturais e animais marinhos afastaram banhistas em alguns pontos do litoral brasileiro nos últimos dias. Em Alagoas e Pernambuco, centenas de pessoas foram procurar atendimento médico com sintomas de intoxicação. Quem explica o que está acontecendo e como se prevenir nesse finalzinho de férias é o nosso Bem-Estar. Os relatos de algas de cor avermelhada no mar começaram na praia de Maracaípe, a mais de 200 quilômetros ao sul do Recife, capital de Pernambuco. Mas com as correntes marinhas, a coisa foi se alastrando e atingiu o litoral de Alagoas. Desceu, então, né? Então, atingiu o litoral de Alagoas, mais especificamente a praia de Carro Queimado, que fica no município de Barra de Santo Antônio. Tanto em Pernambuco quanto em Alagoas, centenas de pessoas passaram mal. Não foi isso, doutora Thelma? Bom dia, minha amiga. Foi isso, Maria. Bom dia para vocês de casa. No total de quase 600 banhistas que frequentaram essas praias, foram procurar atendimento médico reclamando, gente, de febre, falta de ar, tosse, espirro e muita dor no corpo. Então, para falar sobre esse assunto, tá aqui no nosso telão o dermatologista Vidal Haddad, que é especialista em animais marinhos. Bom dia, doutora Haddad. Olha, esse fenômeno que aconteceu nas praias é conhecido como maré vermelha, né? Porque as águas ficam exatamente dessa coloração. Então, o que seria exatamente a maré vermelha e por que ela está provocando todos esses sintomas? Bom dia. Bom dia a todos. A maré vermelha, ela, na verdade, é uma proliferação de organismos microscópicos que existem naturalmente na água doce e na água salgada. São algas e bactérias. E elas produzem, então, toxinas, são venenos, que é a defesa do micro-organismo. E isso daí, quando existe um acúmulo desses organismos em alguns locais, que é o que aconteceu ali, então pode causar sérios problemas em humanos, né? Uma delas, não é a única maré vermelha, tem outras proliferações de micro-organismos, mas a maré vermelha é importante. E ela pode, além de tingir as águas do mar, ela pode também provocar morte de peixes. E humanos, eles podem ser intoxicados também, tanto por estar na água ou por respirar toxinas que sobem no ar, ficam em aerossol. E aí, quando eles respiram essas toxinas, aí que acontece o que aconteceu lá. Então, coriza, que é o nariz escorrendo, ardência para respirar, e outros sintomas, né? Mas elas são intoxicações agudas, elas desaparecem aproximadamente em 24 horas. Então é um susto muito grande e se permanecer no local, realmente as praias têm que ser esvaziadas, mas de forma geral não traz maiores consequências depois. De qualquer maneira, né, tá todo mundo assistindo um pouquinho preocupado, né, com dúvida se essa maré vermelha que começou lá em Pernambuco desceu para Alagoas, se ela pode descer ainda mais, atingindo outras praias do litoral. Qual seria a recomendação para os banhistas, né? Alguma prevenção? Ou fica de olho nisso? Como é que funciona, doutora Haddad? Bom dia. Bom dia. O que se faz quando existem maré vermelha ou outras proliferações, não é a única, né? É realmente que evitar tomar banho de mar ou estar na praia. Deve-se evitar mesmo. Por um tempo, porque isso daí não fica assim, um grande tempo, fica 3 dias, né? E a gente recomenda que realmente em locais onde existam essas proliferações, as pessoas não entrem na água. E os sintomas, para quem já teve, eles desaparecem em cerca de 24 horas e aí a pessoa fica bem de novo. Mas é muito prudente evitar o banho de mar nessas regiões. E um outro fenômeno tem chamado a atenção de quem está curtindo a praia no litoral de São Paulo e no Rio Grande do Sul nesse finzinho de férias. Em Bertioga, região da Baixada Santista, apareceram milhares de caravelas portuguesas. E no Rio Grande do Sul, águas vivas foram vistas na praia de Capão da Canoa, uma das mais movimentadas do litoral gaúcho, Maria. Você sabe, doutora Haddad, eu lembro assim, eu pequenininha, e eu estava do lado de uma pessoa que foi
atingida, por assim dizer, por uma caravela. Eu levei um susto muito grande. Eu tenho uma memória meio borrada disso, mas era outra criança e a caravela era colorida, né? É colorida. E aí ela sentiu uma sensação que parece uma queimadura. Eu sei que não é exatamente uma queimadura, mas ela sentiu aquela ardência. O que pode mais acontecer? O que pior pode acontecer, por assim dizer, quando uma caravela toca, né, numa pessoa? As caravelas e as águas-vivas, elas têm células que disparam um veneno. E esse veneno causa uma dor intensa. Como é uma dor em ardência, o pessoal confunde-se, né, com uma queimadura, quando não é verdadeiramente uma queimadura. Mas é um envenenamento. As caravelas, nessa época, estão em época de reprodução. E algumas vezes diversos fatores influem nisso. O clima, a mudança de temperatura, ventos, elas aumentam muito o número delas no mar. E é o que está acontecendo em alto mar agora, né? Principalmente aconteceu mais em São Paulo, em Bertioga. Mas as caravelas aparecem naturalmente nas praias. O que não acontece é elas aparecerem em grande número. Sim. E essa é mais ou menos a época. Agora, o que tem que ficar muito claro é o seguinte: as caravelas em grande número em alto mar não tem repercussão para o ser humano, para o banhista. Às vezes, elas chegam na praia. E quando chegam nas praias, é um problema muito sério. Mas, enquanto elas estiverem em alto mar, são processos naturais, né? Mas o que pode acontecer com a pessoa, assim? Além dessa sensação de ardência, pode acontecer alguma coisa mais séria? A gente tem que ter alguma atenção especial? Não são queimaduras, né? São envenenamentos e essa dor intensa em ardência vai acontecer com todo mundo que encostar numa caravela ou numa água-viva. Com mais intensidade ou menos. Caravela é um bicho perigoso. Não tem soro contra o veneno, porque o certo era ter soro, como tem para cobra, para aranha, para escorpião, mas para caravelas e água-viva não tem. E a maioria dos acidentes é por águas-vivas. O que você tem que fazer? Raramente pode dar fenômeno sistêmico, respiratório, pode dar falta de ar, pode dar batedeira, arritmia cardíaca. Não é o comum, mas pode, principalmente nos acidentes por caravelas. O que você faz? Você retira os tentáculos, sem usar as mãos diretas, nuas, e aí você faz banhos de vinagre que diminuem o envenenamento, é interessante fazer, e compressas de água do mar gelada, porque a água doce piora o envenenamento. Olha então, só. Isso é interessante, porque a primeira reação da pessoa que se acidenta é jogar água mineral, ou uma garrafa que tiver de água mineral na mão. Isso não é bom, porque as células que estão ali disparam e aumentam o envenenamento. Então, compressas do água do mar gelada, que fazem um efeito anestésico, tira um pouco a dor. E o vinagre para travar as células que ainda estão nas células. Agora, o tratamento específico para o veneno não existe, infelizmente, né? Isso. Agora, além da caravela, como o Dr. Vidal disse, tem água-viva, que também dá essa sensação de queimação, né? A diferença é que às vezes a gente nem percebe, porque a caravela é bonita, colorida, e a água-viva é transparente. A repórter Ju Massaoka conversou com a mãe de um adolescente que ficou com o braço, gente, todo marcado por causa de uma água-viva. Vamos ver. A Cláudia tomou um susto por conta dessas águas-vivas no litoral de São Paulo e vai contar pra gente como é que foi. Cláudia, onde que você estava? Nós estávamos em Juqueí, meu filho tinha ido pra casa de uns amigos, né? E resolveram entrar no mar. Num certo momento, ele sentiu uma forte dor no braço e um ardor muito intenso. E voltou pra casa do amigo depois. E eu encontrei com ele somente no dia seguinte. Nisso ele virou pra mim e falou: mãe, eu tomei muitas picadas de pernilongo essa noite. E à noite eu senti muita coceira e ardor no braço. E me mostrou a região do braço. Quando eu olhei, eram várias lesões parecidas com picadas mesmo. E elas circulavam o braço do meu filho. Imediatamente eu olhei e pensei: filho, isso não é picada de pernilongo, né? Você entrou no mar, isso é água-viva, né? Uma água-viva encostou em você. E ele falou: nossa, mãe, bem que meu amigo falou que aqui tinha águas-vivas pequenas.
Você já tinha uma ideia, então, de como que era o desenho dessa lesão na pele, a característica dela? Isso, eu já tinha uma ideia, né? Ela às vezes fica como se fossem várias picadas, às vezes umas listrazinhas, né? E a dele parecia muito. Então, mesmo depois de 24 horas da lesão, vocês ainda conseguiram tomar alguns cuidados? O tratamento, sem mesmo saber, ele tinha feito. Porque o tratamento é ou jogar água do mar, né? Ou vinagre, e nunca água doce, né? Então como ele continuou nadando, foi até a ilha e voltou, ele já continuou na água do mar. Então ele mesmo acabou fazendo o tratamento sem saber. O primeiro socorro sem saber. No terceiro dia já estava bem melhor, né? Ele passou a pomada por 3 dias por conta da coceira e no 5º dia já estava praticamente sem nada. Doutor, felizmente esse caso terminou bem, mas em geral as pessoas se atrapalham nessa hora, né? Eu já ouvi dizer que tem gente que joga xixi em cima da ferida. Isso é mito, né, doutor? Sim, isso é mito, como xixi, Coca-Cola, esse tipo de coisas são todos sabedoria popular, mas nem sempre a sabedoria popular ela é correta, né? O que a gente tem de realmente prático e fácil de aplicar é o que eu disse, a água do mar, mais fria possível, e o vinagre e um analgésico, né? Porque dói bastante e às vezes só isso não controla. E também se for muito extensa, o contato for muito extenso, vai ter mais problema para segurar essa dor do que em contatos pequenos, que por sorte a maioria das águas vivas, que são muito mais comuns que caravelas, são pequenas na região sudeste e sul, que é onde acontece centenas de milhares, eu estou falando esse número, não se assustem, centenas de milhares de acidentes todo verão. Doutora Haddad, obrigadíssima por ter vindo aqui falar sobre esse tema, né? Porque de repente vem maré vermelha, vem água avermelhada, é caravela, é água viva, e a gente se pergunta o que fazer. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada, prestar esse serviço pra gente. É um prazer imenso e eu acho que quando começa o verão, o choque desse fluxo de turistas nas praias e nos rios e lagos acabam fazendo que esses assuntos venham à tona e se tornem extremamente atuais. E eu agradeço e também acho que é muito oportuno de vocês tocarem no assunto. Obrigada, doutora Haddad.